E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Udo na área. Estou hoje juntamente aqui com... Professor Fabiano, irei falar sobre filosofia, para variar. Certamente Isso. você já viu a minha aula antes, né? E aí a gente vai falar sobre filosofia renascentista, especificamente lá dos séculos XV e XVI, mas vamos abordar o contexto histórico e depois a filosofia específica desse processo de formação dos Estados Nacionais, beleza? Se liga aí que hoje a gente vai tratar desse assunto com vocês. Beleza? Enquanto isso, o professor Fabiano vai ficar esperando ali do lado, porque eu vou acabar ocupando todo o espaço aqui, né? Senão ele vai ficar... Mas ele vai, tá? Ele vai entrar de cotonete de vez em quando, ele entra ali, o nosso querido desodorante Rolon. Gente, rapidinho, vamos fazer um contexto aqui sobre o que é renascimento. Primeiro que, se você for a todos os livros, a todos os grandes clássicos, né, da história, você vai descobrir que é muito difícil definir renascimento, tá? Então, de maneira geral, a gente usa a seguinte expressão: resgate da cultura greco-romana. Só que como é que acontece esse resgate? Esse resgate não é uma revivência de tudo que acontecia na Grécia e em Roma, não. É a valorização, ou é trazer de volta determinados valores da Grécia e de Roma. Então, vamos pensar, como é que surge esse renascimento? Então, você tem aqui a Europa Ocidental, e é sempre importante a gente fazer essa designação, né? Espaço geográfico aqui. Então, você tem na Europa Ocidental o contexto lá da Idade Média e do feudalismo, onde o cara nascia, crescia, reproduzia e morria normalmente no mesmo lugar. Então o cara passa gerações, né? As famílias passam gerações nascendo, crescendo, reproduzindo e morrendo, nascendo, crescendo, reproduzindo e morrendo, sempre no mesmo lugar, tá? Acontece que o feudalismo, ele entra num ciclo onde ele também vai começar a entrar em crise, porque não existiam tantos métodos eficazes para aumentar a produtividade da terra. Então, associada a essa crise do feudalismo, que é uma crise produtiva, então a gente pode dizer que é uma baixa produção, aconteceu um episódio muito importante no Oriente. Que episódio foi esse, professor? A cidade de Jerusalém é tomada por turcos seljúcidas, tá? Bom, até aqui não tem muito problema, porque a cidade de Jerusalém ser tomada por um povo por outro não é algo tão irregular. O problema está no fato de que os turcos seljúcidas eram islâmicos e eles proibiram a peregrinação de qualquer povo, de qualquer outra religião para lá. E Jerusalém ela é uma cidade sagrada para pelo menos 3 grandes religiões monoteístas: os cristãos, os judeus e os islâmicos. Ora, quando os islâmicos, através dos turcos seljúcidas, tomaram Jerusalém, eles proibiram a peregrinação de judeus e cristãos para lá. E é nesse momento que o Papa Rural, não, Urbano, Papa Urbano II vai fazer o quê? Não dá risada não, não caçou não. O Papa Urbano II faz a Santa Convocação. E aí começa o que a gente vai chamar de... Isso mesmo, parabéns. Cruzadas. Cruzadas. Só que aí tem um ponto legal. Como eu disse para vocês, os caras passaram gerações dentro do sistema feudal no mesmo contexto. Então era muito mais fácil controlar a mente dessas pessoas. E agora eles vão sair da Europa Ocidental e vão para o Oriente. O que acontece nessa transição aqui, ó? Ocidente para Oriente. Nesse contexto aqui, o cara vai entrando em contato com novas realidades
e a mente dele vai se abrindo, conforme ele sai do contexto dele e vai indo de uma cidade para outra, aqui, Pagão, ele vai indo em direção ao Oriente, vai passando por determinadas vilas, muitos desses caras vão acabar voltando trazendo mercadorias e vão fazer trocas. Inclusive, em função disso, nasce o comércio, mas não é essa a direção que a gente quer seguir hoje. Hoje a gente vai falar especificamente do quê? De entender o fenômeno que aconteceu na cabeça desse cara que está saindo daqui e indo para lá. A mente dele se abre, tá? Então ele fica muito embasbacado, né? Ele fica assim admirado. Uau! Nossa, que mundo interessante! E aí ele fica realmente muito animado, né? Com o que ele vai vendo, a cabeça do cara explode, né? Tem aquele brainstorm. Porque ele vai vendo o mundo no Oriente, ele vai ficando cada vez mais surpreso com o que ele vai descobrindo. E aí nasce o que a gente chama de renascimento. Por quê? Porque a hora que esse peão está chegando aqui em Roma, por exemplo, ele vai descobrir os romanos, ele vai descobrir lá em Roma, o que é isso aqui? Isso aqui é o Fórum Romano. O Fórum, mas o que é isso? Isso aqui é onde os romanos tomavam as decisões jurídicas, legislativas. O povo participava da política? Durante a República participou. Que interessante, hein? Participava. Que legal. E aqui o que era? Isso aqui é o Coliseu. Aqui eram as ruínas da casa de Nero. E a cabeça do cara vai abrindo, né? Aí ele vai para a Grécia. E ele descobre os teatros. E ele descobre a região, as ágoras, né? O lugar onde as pessoas discutiam filosofia. E esse cara vai começando a questionar todo o mundo no qual ele estava inserido. Resultando disso, o que a gente vai chamar de renascimento. Vou chegar aqui. Vem comigo. A gente vai descobrir o que a gente chama então de renascimento. O que é esse renascimento então? O que é esse resgate da cultura greco-romana? É a valorização da razão, não chega a ser aquela razão filosófica iluminista, mas é a valorização de uma razão do conhecimento racional para vários sentidos. Por exemplo, o cientificismo. Aí depois eu quero conversar com o Fabiano. Fabiano, você pode pentear sobre isso. Mas você vai ver um resgate aqui do cientificismo e do racionalismo de base platônica aristotélica, aquela discussão lá. Então você tem o cientificismo, racionalismo, o hedonismo, o antropocentrismo, veja bem, vou acreditar em uma coisa, né? Você vai ter esses dois grupos que vão acreditar lá numa base mais aristotélica, usando como princípio aquilo que você pode crer a partir de experiências. Seja experiência de vida ou já numa pegada mais baconiana mesmo, né? Eu vou acreditar desde que eu possa comprovar, tá? Se quiser falar, fica à vontade, mete o bedelho. Vamos lá. Bom, em relação a esse aspecto do cientificismo, né? Então, um ponto interessante nesse contexto histórico, nesse contexto filosófico, é que, por exemplo, se nós fôssemos pensar na filosofia aristotélica, no Aristóteles tem aquele aspecto de que a experiência ela vai ser um ponto a partir do qual eu vou ter o desenvolvimento da própria ciência. Claro que a gente não pode esquecer que a leitura que, por exemplo, o Francis Bacon faz do Aristóteles, quando Francis Bacon escreve a obra Novum Organum, é com um sentido de crítica ao órgão do Aristóteles. É no sentido de crítica à filosofia, ao pensamento aristotélico. Porque, apesar de a gente compreender o Aristóteles como um filósofo que fundamenta o conhecimento na experiência, o Francis Bacon não pensou dessa forma. Ele pensou justamente o contrário, de que o Aristóteles desvalorizou a experiência, de que ele não deu a devida atenção à experiência.
Mas por que o Francis Bacon tem essa leitura do pensamento aristotélico? Porque o Francis Bacon, ele diz assim, olha, na lógica aristotélica, quando apresenta-se o silogismo demonstrativo, por mais que ele vá ser uma demonstração, por mais que ele vai ser uma prova, ele tem como ponto de partida aquilo que seria uma concepção geral. Por exemplo, o silogismo clássico que em geral a gente encontra nos livros e vê nas aulas, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A premissa maior, todo homem é mortal, é uma premissa que, por mais que eu diga que na experiência eu consigo verificar isso, perceba que quando Aristóteles ele lança a mão dessa premissa maior, ele lança a mão dela como um dado geral. E aí o que o Francis Bacon vai dizer? Olha, o geral ele não poderia ser o ponto de partida, como pensa o Aristóteles. Ao contrário, aquilo que é geral teria que ser o ponto de resultado. Não é? Por isso que no método indutivo ou experimental do Francis Bacon, ele vai colocar da seguinte forma: a partir de uma série de experiências, no caso experimentos, o que eu vou tentar encontrar nisso? Uma regularidade, para que eu chegue então a uma lei ou a uma regra geral. Que é um princípio bem básico que a gente usa até hoje, né? Até hoje. Porque eu não vou fazer como verdade última ou verdade máxima o princípio sem experimentação, e sim o final. Né? Muito legal isso, realmente. Se você parar para pensar nessa pegada cientificista dele, sim, há uma contribuição muito importante. O interessante disso, Fabiano, é que ele não abandona a razão por isso. Justamente. Né? Acho que aqui tem aquele lance, né, de você pensar, não, o racionalismo assim, eu não preciso tocar no objeto para que ele seja verdade, né, para poder chegar à verdade absoluta, lá atrás do Platão. Mas, de maneira geral, esses caras que defendem o racionalismo não é anti-cientificistas. Eles são, na verdade, contra o exercício da fé para você poder defender uma premissa. Né? Ah, não vou acreditar só porque eu tenho fé. Então, os racionalistas, nesse caso, eles não estão batendo nos cientificistas, senão que eles estão defendendo um preceito até mesmo contra o uso, eu diria assim, exagerado, talvez deslocado da própria fé, né? Então tem esse debate interessante entre eles. Sim, se nós fôssemos pensar, inclusive, no caso, no século XVII, com o Descartes, lembrando que o Descartes ele sofreu grandes influências do Galileu Galilei, sim, desse contexto do Renascimento, então nós ainda estamos nessa pegada, sim, tá, aí renascentista, né? Como se fosse um degradê, né? Justamente. Vai influenciando. O Descartes, por mais que ele apresente um método filosófico que nós atribuímos essa concepção de, olha, é um método filosófico racionalista, não é? Por mais que o Descartes ele tenha feito críticas, né, à experiência, aos sentidos humanos, a gente sabe que no método cartesiano, o primeiro argumento do método, quando ele apresenta lá no discurso do método, e também nas meditações metafísicas, o primeiro argumento, por mais que ele coloque em dúvida os sentidos, e a gente sabe disso, o Descartes não toma como ponto de partida a experiência, então tem essa questão de que a experiência ela é posta como em xeque, né? Uhum. E por mais que ele também, como você colocou, ele faça as críticas à questão da fé, à questão da teologia, mediante toda a educação cristã católica que ele teve, então ele entra ali no discurso do método em um momento da vida dele, olha, será que não há um outro método? Será que somente há o caminho da teologia? E aí desenvolve o método? A gente não pode esquecer que o Descartes, ele não deixa de ter, por outro lado, uma crença ainda na divindade. Claro. Então esse é um ponto muito interessante, né? Na verdade, nesse instante, eles estão mais tentando combinar as coisas, tentando chegar a uma explicação mais lógica, talvez, das coisas, e racional, do que simplesmente abandonar de uma vez, né? Nesse momento ainda não existe muita ideia de rompimento, e sim a ideia de tentar combinar os conhecimentos, né? Justamente. Então, nesse contexto, eles estão mais tentando combinar.
Tanto que se vocês pegarem uma outra característica interessante do Renascimento, vai ser o paganismo. Ah, mas por que o paganismo? Porque eles entram em contato com uma série de outras teologias. E aí eles começam a pensar, poxa, mas essa civilização greco-romana, ela era tão avançada e ela valorizava, ela criava seus próprios deuses. Então você vai ver muitos pintores, pensadores aqui desse contexto, colocando nos seus quadros valores greco-romanos. Né? Vai colocar divindades, Júpiter, Marte, né, em determinadas circunstâncias, e às vezes até alguns quadros dúbios, em que você vai fazer uma leitura e fala assim, pô, essa história é uma história bíblica, né? Isso aqui é Sansão, é Hércules. Né? Então você fica nesse... Os caras estão tentando combinar as coisas ainda, né? Tentando pegar o que há de melhor dos dois mundos, né? Racionalista, filosófico e cristão, né? Cristão. Não que uma coisa negue a outra, né? Então você pode colocar aqui uma outra característica que é esse paganismo. Agora, cara, eu curto muito essa parada do hedonismo. Não pela questão do prazer e tal, mas o lance a frase talvez clássica do hedonismo é o carpe diem, né? Desfrute o dia, curte o agora, né? Que inclusive muita gente vive sob essa filosofia até o presente, né? Mas o que é o hedonismo? A igreja defendia muito, com muita força, a ideia de um inferno ou de uma vida boa no futuro. E aí o cara falou assim, mano, não, eu quero viver o agora, eu quero viver o presente. O que vai acontecer daqui a pouco? Você já viu inferno? Ah, eu não vi. Já foi pro céu? Não fui. Então o que eu sei é que existe agora. E aí os caras começam a viver sob essa égide do hedonismo, né? Vou desfrutar o presente, vou curtir o agora. Então esse é um ponto bem importante da característica do Renascimento. Né? Essa ideia de que eu preciso desfrutar o presente, eu quero curtir o agora. Tá? Então essa é uma característica importante. O outro é o antropocentrismo. Você quer falar? Não, pode falar. Quer falar do epicurismo? Não, eu vou escrever aqui primeiro. Ó. Vou roubar seu quadro. Pode continuar. Não, beleza. E o antropocentrismo? O que é esse antropocentrismo aqui? É o homem como centro de tudo. Não é o homem como centro do universo, né? O homem ainda está descobrindo o que é o tamanho desse universo. Né? Ele ainda desconfia, em alguns sentidos, que a Terra seja meio que o centro. Né? Os caras estão começando a descobrir, desbravar essa ideia de que não. Né? Talvez, né? Não sei, quem sabe, o homem não seja o centro, o mundo não seja o centro, mas vou viver para o homem. Olha como as ideias elas estão amarradas umas nas outras. Né? Até mesmo para o paganismo. Então, eu vou viver para mim. Eu sou o centro da minha vida. Né? Então, esse antropocentrismo, que inclusive vai ser defendido. Gente, é assim, ó, mesmo que você seja crente, eu não sei se você é crente ou não, se você acredita em Deus ou algum tipo de divindade, mas você pode perceber que muito da nossa religiosidade hoje ela é antropocêntrica. Né? Ela é muito grega nesse sentido, né? Vou na igreja para Deus responder às minhas inquietações, né? É muito mais uma coisa antropocêntrica mesmo, né? A minha religião, né? Eu vou decidir o que é bom para mim e aí eu vou seguir isso daí, né? Então isso é mesmo que a gente tenha o cristianismo, a gente consegue perceber muito desse antropocentrismo na humanidade. Então aqui a gente tem algumas características importantes. Onde é que o professor Rodrigo vai amarrar a última ideia? De vocês lembrarem do seguinte, e aí depois o professor Fabiano vai falar mais sobre isso. É que nesse vai e vem, nesse fluxo de gente indo e vindo, que sempre aumentou, você vai ver nascer uma classe que vai viver do comércio, que é a burguesia, mas que vai ter muita dificuldade, aí vocês assistam a minha aula mesmo, né, no módulo de História, vocês podem dar uma olhada em História Geral, como é que nasceu essa classe burguesa no contexto das cruzadas. Mas esses caras, eles tiveram dificuldade de fazer comércio a princípio. Por quê? Porque todo o feudo para onde eles iam, qualquer distância que eles percorriam, tinha que pagar muito imposto, pedágio. Então o que acontece? Eles se associam aos antigos reis, que eram reis assim, muito miserávelzinhos mesmo, já tinham ficado muito fracos. E aí o que acontece? Quando eles se unem, a burguesia patrocina exércitos e os antigos reis fazem o quê? Permitem então que nesses novos territórios a burguesia tenha liberdade de pensamento, tenha liberdade de comércio. Nascem aqui então os estados nacionais modernos. E aí vai surgir, o professor Fabiano pode explicar isso daí para vocês, vão surgir os teóricos do Estado, né? Os teóricos desse Estado absolutista, gente dizendo assim, olha, vale mais a pena você ter um rei
né, que consiga impedir que as pessoas se matem, do que você permitir que cada pessoa se autogoverne. Então, aí você tem, né, o homem ao lobo do próprio homem e tal, enfim. O professor Fabiano vai abordar isso, mas surgem então os pensadores desse absolutismo, que é o regime que vai nascer em função do surgimento desses estados nacionais. Certo, professor Fabiano? Vamos aproveitar o ensejo aqui, só antes de a gente abordar sobre essa questão. O Rodrigo Udo comentou sobre a questão do hedonismo e falou inclusive do epicurismo. O conceito de hedonismo é um conceito bacana mesmo da gente pensar, né? Porque o próprio conceito de prazer, ele é um conceito muito amplo, né? Muito amplo, né? Em geral, quando se fala do epicurismo lá na antiguidade, né? Quando se fala da carta do Epicuro, né, que se chama Carta sobre a Felicidade, né? A galera, quando diz assim, prazer, né? De imediato já pensa em prazer sexual, Você né? pensa em sexo. Tipo, né? Eu só penso tem isso, imediatamente em sexo. Mas, na verdade, o conceito de prazer ele é extremamente amplo, né? E o mais bacana é que o Epicuro, ele faz um resgate, né, galera? De uma forma de pensar o prazer que não é a forma que usualmente a gente pensa. Usualmente não, tradicionalmente a gente pensa. O Epicuro ele vai apresentar uma classificação de tipos de prazeres. E aí, o primeiro tipo de prazer que ele elenca, né, são os prazeres naturais e necessários, né? Prazeres naturais e necessários, ele vai pensar os prazeres básicos, né, que são inevitáveis para que eu justamente continue a ter a minha vida, né? E aí a gente poderia colocar 3 verbos bem simples, né? Comer, beber e dormir, né? Em geral, o beber a gente tem que atrelar a água, né? Claro. Apesar de que algumas pessoas acham que precisam de outros líquidos para viver, Justamente. inevitavelmente, né? Mas não é bem assim que funciona. Comer, quando a gente fala comer, a gente pensa, não, comer só o que eu quero, né? Só o que eu gosto, né? Então vou comer a picanha, vou comer a pizza, vou comer e por aí vai, né? Jiló. E por aí vai, né? Mas na verdade, comer é comer, né? Quer dizer, o que é necessário, eu preciso viver, entendeu? Dormir, a gente quer dormir num colchão agradável, né? O travesseiro que eu gosto. Tem gente que viaja e leva o travesseiro, né? Quem vê pensa, criança, não, é um adulto já, viaja, leva o travesseiro, né? O cara leva o pijaminha, sem o pijaminha não dorme e tal, né? Mas o Epicuro ele diz assim, não, pera lá, a gente está confundindo um pouco a importância que é dada a determinados prazeres, né? Então o prazer natural e necessário seria o que é necessário para a manutenção da vida mesmo, né? E que é natural. Agora, o segundo tipo de prazer, prazeres que são naturais, mas não são necessários. Então, por exemplo, é natural que eu queira comer uma carne que eu gosto, né? Então eu gosto de comer a fraldinha lá no molho shoyu lá. Eu gosto disso, é natural que eu gosto, normal, não tem problema algum gostar, né? Agora, eu tenho que entender o seguinte, que não é necessário para que eu coma essa carne, foi né? muito bom isso daí. O sexo entraria no primeiro ou no segundo? Porque no primeiro poderia ser necessária a sobrevivência, né? Então você alia duas coisas, a necessidade da sobrevivência e a perpetuação da espécie. A perpetuação da espécie e o prazer. Então, o sexo entraria no primeiro ou no segundo Pico? Olha, pensando no sentido de perpetuação da espécie, no primeiro. Mas pensando no sentido do segundo? Segundo. Tá. Tanto é que a gente sabe que há determinadas pessoas que seguem determinadas vidas que literalmente vivem sem sexo, né? Quer dizer, o cara ele não vai morrer vivendo sem sexo, né? Um minuto de silêncio por essas pessoas. Passou. Mas eu só penso, galera, só para vocês entenderem, epicurismo tá lá no contexto da Antiguidade Clássica. Eu só estou aproveitando o ensejo, já que a gente comentou o conceito de hedonismo. Certo. Porque o conceito de hedonismo, como o Rodrigo falou, ele pode ser pensado hoje. Sim. A nossa sociedade é uma sociedade hedonista, né? Bastante. Quando a gente fala do nosso consumo, né, ele é um consumo hedonista, né? Inevitavelmente, né? Tanto é que
o consumismo, né, ou seja, o consumo, quando é exagerado, ele é extremamente hedonista e narcisista. Essa é uma discussão que, inclusive, vai existir dentro da própria igreja. Porque muitos monges, por exemplo, fazendo muitas greve de fome, fazendo isso e aquilo, chegaram a começar a pensar, isso, gente, é filosofia medieval, até Agostinho chegou a fazer menção sobre isso. Você pode falar também depois, até me corrigir. Mas eles chegaram até uma vibe de dizer o seguinte, cara, será que não é uma forma de prazer e a gente também não está cultuando a nossa própria religiosidade e está encontrando prazer quando a gente está querendo supostamente dizer que está atacando isso? Porque eles tinham outras formas de prazer, né? Então é bem interessante esse aspecto. Isso vai longe, tá, gente? Essa pegada hedonista, né? É isso aí.